faço parte como muitos filhos para a glória de Deus Pai. Ó, caderno novo, tá? Vocês são, ó. Podemos sentar, gente. Marcos também, Marcos está cansado. Ontem foi dia da minha voz. Quem é avô aqui? Nós três, nós quatro? Mas olha, eu sou minha avó não, amor? Confesso que eu preciso tanto fazer avó. Amém. Então o que eu fazia? Antes de orar pelos avós, tem algo no meu coração que eu senti e queria compartilhar com os irmãos, preciso participar comigo. Rosângela, é isso? Renata. Renata, se você tivesse que dar uma palavra para os seus netos, ou para todos os netos, o que você falaria? Uma palavra de conselho. Tem um microfone aí, por favor? O que você falaria? Passa aqui, me ajuda aí. Agora, hoje. Vamos lá? Pense de demais avós, pense. O que você falaria para o seu neto? Eu falo sério. Eu peço para Deus abençoar eles, a vida deles. Não. O que você falaria? O conselho que você daria para os seus netos? Ou para todos os netos cristãos? Pensa. Garosa. Aproveita para eu deixar o corpo. Eu falaria para os meus netos que quando chegar a vez deles de ter a voz, seja igual a mim. Gostei. Marcos, você falaria para os seus netos? Ou para todos os netos? Vamos fazer o meu Deus, que todos nós vamos Deus e todas as Glória a Deus. Filha. Eu falaria para que eles pudessem crer em Deus, primeiramente, antes de crer no homem. Vai, Rosa. O que você falaria? Então, neto, qual o ensinamento você deixa para o seu neto? Isso é importante você saber. Você com certeza falaria alguma coisa para o seu neto. Ou falaria, seja meu imitador, você vai para o céu? Siga os passos do teu avô, você vai ser abençoado. Olhe para o teu avô, e você vai ver Jesus Cristo, vai ver Adão, Eva, Moisés, Isaías, Jeremias, Zacarias. Siga os passos do teu avô. Ou não faça não erre da mesma forma que o teu avô errou. Mas tire de exemplo os erros do teu avô. Isso é interessante. Mas nós temos o costume de dizer que os avós estragam os netos. Não é assim? Todo mundo fala isso, os avós estragam os netos. Os avós estragam os netos. Não da forma que tratou seus filhos. É verdade. Porque a obrigação é dos pais. Não, eu digo que não. Eu digo que, com relação aos filhos, muitas vezes você não teve tempo. Precisava trabalhar muito. Você tinha que trabalhar para dar, ou tentar dar o melhor para eles. Já quando chega no patamar de avô, você tem uma vida estabilizada. Então você consegue mensurar, avaliar isso direitinho e você vai ter tempo de curtir. Ele está curtindo o seu próprio filho. Isso que é bacana. E eu louvo a Deus pelos avós. Ainda mais se ser avô novo ia ser muito gostoso. Muito. Quantos anos? Levi tem 4 e a Zapa tem 1. Caramba, você? Uma pega, né? Tá que nem eu. Gente, Deus, Ele faz tudo bem feito. E o agir de Deus é maravilhoso.
que hoje que está trazendo a mensagem hoje era a irmã Rosângela. Desculpa aí o nome. Ela é pastor, ela era esposa do apóstolo Dalto da Águas Profundas. E ela até um ano me pedindo para pregar aqui na igreja. Mas pô, deixa eu pregar lá, eu gosto tanto do Senhor, nós somos amigos há muitos anos. Eu falei, amém, está fechado, dia 27. E quando chegou essa semana, eu estava conversando com meus pupilos, que me conheceram, e falei assim, poxa Deus, eu sonhei, e Deus me deu uma palavra, né? E eu estava me essa palavra está queimando no meu coração, e eu não sei quando eu vou pregar. Eu diria que vem conversando da irmã, mas eu sabia que era mais muito próximo, que está queimando muito no meu coração. Aí quando chegou na sexta-feira, a irmã falou assim, olha, aconteceu um probleminha, eu estou de uma discussão. Eu falei, amém. Mas Deus te abençoe. E eu tenho essa mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite. É uma mensagem, não é muito longa, também não é muito curta, mas ela fala sobre 3 pessoas. O tema dessa mensagem são 3 pessoas, 3 destinos. 3 pessoas que vocês já ouviram falar. Vamos abrir nossas Bíblias, a primeira pessoa, em coisas de João, capítulo 3. Para facilitar hoje, vamos escrever de lado. João. Paulo, eu nem abri minha Bíblia, vou trabalhar só em cima de vocês aí. Ok? Agora que vocês forem rápidos. Show! Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Senhor, já foi feita a oração, mas mesmo assim, quero dizer a Ti, Deus, que estou totalmente em Tuas mãos. Usa-me como pobre que quiseres, que eu desça e que eu seja usado totalmente por Ti. Usa meus lábios, minha inteligência, meus conhecimentos, para que o Teu povo seja alimentado e abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando, já começou o verso 7. Segundo, foi tempo que essa história todo mundo conhece. Para nos relembrar essa história, todos nós conhecemos. Foi tempo de Jesus, de noite, e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Verso 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá bom, pode parar por aí. Vou minimizar. Primeira coisa, um homem que conhecia o quê? As Escrituras. Um homem que conhecia a Torá. Um homem que conhecia Talmud. Um homem que sentou na escola de sacerdote para estudar a palavra de Deus. Um homem que chegou no seu nível máximo de conhecimento na sua religião, no farisaísmo. Homem que era rico, generoso. Ele era uma espécie de governador dos judeus. Líder. E ele sabia que Jesus, que o Messias viria em algum certo momento. Aí a pergunta que eu vou dar algumas interações para a gente: será que hoje nós temos essa espécie de pessoa dentro da igreja? Eu não estou falando dos judeus, não. Estou falando da gente. Fomos rotulados protestantes, fomos rotulados cristãos. Nós
Pastor, claro que não. Talvez alguém falar isso para mim. Aí eu vou falar sobre os irmãos. No final da mensagem, nós veremos como nós temos que mudar. Porque uma coisa foi o que Nicodemos fez. Nicodemos, ele veio na madruga procurar saber se Jesus era Jesus. E depois que ele confirmou que Jesus era Jesus, era realmente o Messias, qual era o fato? Que a primeira coisa que ele tem que fazer, aonde Jesus Cristo está, algo tem que acontecer. Amém, gente? Quando você tem um encontro com a verdade ela te leva a se ficar constrangido, a querer ter uma mudança. E a pergunta é: a mudança é o Espírito Santo de Deus que faz nas nossas vidas? Sim. Porém, se o homem deixar, se o homem quiser, e se o homem não quiser, o Espírito Santo vai ficar assim, ó, batendo na porta do teu coração, e você, por teu livre-arbítrio, você não vai querer mudança. Porque quando nós temos um encontro real com Jesus Cristo, algo tem que mudar na nossa vida. As coisas velhas, gente, fica para trás. Se as coisas velhas não ficarem para trás, não houve um encontro real com Jesus. Você conheceu Jesus, mas não aceitou Jesus. Amém, gente? Amém. Você conheceu o Deus que cura, que liberta, que transforma, que faz milagres, porém, você não deixou Ele entrar na sua vida. Você conhece, mas não tem intimidade. Isto é o que faz com muitas pessoas que entram nas igrejas, ficam 1, 2, 3, 4, 5, às vezes só chegam até um patamar de pastores, de apóstolos, seja lá, papa, não sei, como queiram colocar, mas não tem amor pelas almas, não tem fruto do Espírito, não tem empatia com as pessoas, não tem graça. E ao invés de agrupar, coloca as ovelhas para fora. Ao invés de amar, mostram a espada. Ou seja, em vez de mostrar Jesus Cristo, mostra doutrina, mostra dogma, mostra vontades humanas e mostra eu quero, eu acho, eu penso que é assim, ponto. E é isso que nós estamos vendo hoje em dia. Quantas igrejas estão sendo abertas, mas quantas igrejas estão pregando letras? E cadê a vida? Cadê o estar junto? Cadê o abraçar? Cadê o tirar carrapicho? Cadê a mudança de atitude? Neemi, o Nicodemos, ele conhecia muito bem o Talmud, as leis complementares, os pergaminhos todos. Ele dava aula, ele era um mestre. Porém, ele chama uma coisa muito interessante. Por que ele não seguiu Jesus? Porque para seguir Jesus, meu querido, negue-se a si mesmo. Para seguir Jesus, tem que ter uma mudança de caráter, uma mudança de postura, uma mudança de identidade. Não mais, como o pastor falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu fazia, eu não vou fazer mais. Só que naqueles exato momentos, querido, para ele seguir a Jesus, era abrir mão do seu rótulo, abrir mão do sinédrio, abrir mão do seu sacerdócio, ou confrontar todo mundo e dizer, não, Jesus realmente é o Messias. Mas só que ele chegou num patamar que ele não estava disposto a perder seu status. E assim muitas pessoas vivem num peso, muitas vezes em convenções, e outras coisas mais. Eu não posso sair daqui com a convenção. E está só sendo chicoteado. Isso está indo para o inferno. Estou tendo o coração magoado, triste. Por quê?
Porque simplesmente eu não posso sair dessa estrutura. É assim que Nicodemos estava. Nicodemos, ele não queria suportar a pressão social. Que para a sociedade, ele andava todo pomposo, com as suas pistolas, e todo mundo passava muita bênção. Só que ele perdeu tudo isso. Já deixa Paulo. Vocês viram tudo que Paulo perdeu. Mas ganhou nos céus. Tudo que Paulo fez em prol do Evangelho. Mas quanto sofrimento ele passou. Quantas chicotadas, quantos dias na cadeia, quantas prisões. Por amor do Evangelho. Que destino é esse? Será que nós estamos dispostos a chegar no nosso trabalho e alguém falar para você assim, você é o quê? Como você me jogou para fazer? Eu agora mudei, sou cristão. Para. E você perder aquele grupo social que ia te levar para baile, para festas, chamava para noitada, e você pensou, olha, agora eu não posso mais. Eu não posso mais porque isso é diferente. Isso não me agrada. Isso não convive mais comigo. Isso não me enche, não me preenche mais. Mas para isso, tem que ter uma ruptura. Para isso tem uma mudança. Para isso tem um encontro real com Cristo. Só que Nicodemos, ele não queria. Embora Nicodemos soubesse que Jesus era o Messias e que ele tinha que nascer de novo, isso não dá. Gente, o inimigo não quer te perder. Ele pode até deixar você conhecer, mas ele não quer te perder. Mas, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, não cabe mais trevas nas nossas vidas. Há uma mudança. O meu coração fica constrangido quando vejo algo errado. Dói. A minha consciência, quando você faz uma coisa errada, quem tem Jesus no seu coração, como único suficiente Salvador, quando peca, a tua consciência fica aí. Peguei. Enquanto você não se arrepender, não se consertar, aqui está a tua mente. Peguei. Eu não sei se isso passa com vocês, mas é a verdade. Jesus Cristo, Ele nos enche, nos preenche de uma forma tão maravilhosa que não se faz necessário nada. Ele é completo. Mas, quantos estão como Nicodemos? Só conhece a letra. Tudo está ruim. Tudo é feio, tudo não bom. Só posso olhar as coisas ruins, só posso olhar as coisas tristes, só consigo ver as coisas ruins de dentro da igreja, dentro do santuário, dentro da congregação. Eu não consigo ver Jesus. Mas por que eu não consigo ver Jesus? Porque eu ainda não tive um encontro real com Jesus Cristo. Talvez tenhamos que ter um encontro real com Jesus Cristo lá na rua de Damasco, na Madeira. Outro também na Zulu, lá no Zé. Mas temos que ter um encontro com Jesus. E não somente um encontro com Jesus. Temos que falar, Jesus, olha, muda a minha vida. Eu te conheço. Ou talvez como Jó. Eu ouvia falar. Mas hoje os meus olhos contemplam a tua formação. Queridos, Nicodemos, ele não podia, não queria talvez perder a sua pose, o salário que ele ganhava. Porque se ele dissesse que Jesus era o Messias, ele ia perder a fortuna dele. Então, muitas pessoas estão presas às coisas, às situações sociais. E esquecem que Jesus Cristo é eterno. Seguir Jesus seria colocar o seu sacerdócio
baixo. Ele conhecia a natureza divina de Jesus. Ele conhecia. Se você abrir as suas Bíblias e ler no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 50, 17, perdão, 17. Capítulo 17. Achou? 17. Perdão. Então, é verso 7. Está aqui. Verso 7, 50. Nicodemos, nesse exato momento, para provar que ele conhecia Jesus, Jesus foi preso. Estavam eles argumentando sobre Jesus. Tá? Jesus estava ali, prende Jesus, não prende Jesus, prende Jesus, não prende Jesus. Aí junta todos os sinédrios, fariseus, saduceus. Aí Nicodemos, que era um dos grandes, Nicodemos levanta a voz e fala assim: calma aí, gente. Será que ele não pode ser realmente aquele que deveria vir? Ou seja, ele começa a defender Jesus no sinédrio. Nicodemos, um deles que antes foram ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Vai. Respondeu-lhes eles: és tu também da Galileia? Examina e vê se algum dia veio alguém da Galileia, um profeta. Ou seja, ele começa a defender o próprio Jesus. Mas ele não queria Jesus. Gente, será que nós conhecemos pessoas dentro da igreja hoje assim? Que conhece Jesus, defende Jesus, prega Jesus, mas não vive Jesus. Viver Jesus tem algo melhor do que isso. É você, cada dia, gerar frutos dignos de arrependimento e estar nos céus com ele. Nicodemos, ele está tentando que Jesus era Jesus, que ele ajuda a ser o sepultamento de Jesus. Abra aí, por favor, agora, João 19, 39. Com esse ato, Nicodemos mostra que tinha grande consideração por Jesus. Ele, nesse ato de querer pegar o corpo de fazer, olha, enterra ele aqui, ó, bota ele tinha consideração, mas não tinha Jesus como Senhor e Salvador. E Nicodemos, aquele que anteriormente, de novo, anteriormente, vieram ter com Jesus de noite, ou seja, a Bíblia está nos relatando que ele sempre teve com Jesus na calada madrugada, onde ninguém podia vê-lo. Foi também levando cerca de 100 libras, ele pagou do seu bolso 100 libras de uma mistura de mirra e óleo. Vai. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação da sepultura. Ele ajudou no enterro de Jesus. Tem gente que ajuda até a oferta, mas não quer mudança. Tem gente que até fala de Jesus, mas não quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem gente que conhece até as sagradas escrituras, mas não quer largar o pecado, não quer largar o mundo, não quer largar as coisas. Tem gente que conhece até Jesus, mas prefere ficar dentro de si um coração, um altar de tristeza, um altar de dor, um altar de mágoas. Tem gente
quer até caminhar com Jesus, mas não quer Jesus Cristo dentro do seu coração. Esta é o destino. É o primeiro destino que nós vemos. Quando temos muito conhecimento, é fácil cair no erro, é fácil pensar que sabemos tudo. Quantas pessoas são letradas e acham que sabem tudo? Assim era Nicodemos, letrado, sabia que achava tudo. Tudo poderia ser resolvido pelos seus próprios conhecimentos. Precisamos ter a humildade para reconhecer que ainda temos muito a aprender. Muito. Mas diante disso, vamos ver um outro cenário, uma outra pessoa, um outro personagem bíblico. Quero falar sobre 3 personagens bíblicos. Falei sobre um, Nicodemos, teve encontro com Jesus nas Caladas. Ouvia, conhecia do palavra de Deus, conhecia as Sagradas Escrituras, mas não queria viver com Jesus. Vamos com um outro personagem bíblico que me chamou muito a atenção. Gente, esse personagem, eu falei, gente, esse cara é brilhante, só Deus. Eu quero falar sobre Centurião Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 6. Esse eu gostei. Esse cara é bom. Primeiro ponto, romano. Não tinha nada a ver com as Sagradas Escrituras. Não conhecia o Talmud, nem tampouco a Torá. Chefe de 100. Conhecedor somente das leis do império. Porém, generoso, homem honrado, homem que ajudava o próximo. E um homem que temia a um Deus único, a um Deus verdadeiro, a um Deus que ele ouvia falar. Existe um Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Diz assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Antes de nós chegarmos aí, pode deixar assim. Pedro, ele estava em outra cidade. E de repente desce um lençol para Pedro. E Pedro era cabeção, mas uma pessoa que era aquela pessoa sanguínea, que tudo de errado que Pedro já fez. Eu acho que Pedro era que nem eu, sabe? Brigar com tudo, aquela coisa de tudo, sangue, coisa. Gente, eu era assim. Eu não tinha papo na língua. Ou é sim, ou é sim, ou não é não. Ou é certo, é certo, errado, é errado, tem meio termo. Ah, não, tudo discutia. E Pedro era sanguíneo, era dessa forma. E Pedro ele chega num ato, Pedro está orando, desce o sol, e Pedro fala assim: mas vou comer coisas que não são. Mas eu vou comer, Senhor, mas de brincadeira. E Deus me levanta o lençol uma vez, segunda vez, terceira vez. E depois Deus Pedro fala só: Pedro, vou abrir 2 pessoas aqui, tu vai lá e fala de Jesus, sabe? Nós pensávamos, ou nós vamos parar de pensar, que Paulo foi a primeira pessoa a pregar para os gentios, não é isso? Quando ele fala assim, prega para os gentios, que fala quem? Paulo, é isso, todo mundo fala isso. Não, a primeira pessoa que pregou para os gentios, ouviu, seu seminarista? Não foi Paulo não, tá? A primeira pessoa que pregou para os gentios foi Pedro. E nós vamos ver isso hoje. É interessante. Até eu pensava que era Paulo. E hoje estudando, gente, não é Paulo não. Paulo, o que quer dizer que Paulo é Pedro? Pedro, você é o cara. E achei interessante isso, porque Pedro, o que acontece? Cornélio está na sua casa, orando. Ele ouviu falar de Jesus. E ouviu falar de Pedro. Ele queria ouvir Jesus. Ele tinha sede desse Jesus. E todos falavam e já acreditavam. Aí ele continuou
continua. Verso 2. O homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava. Ele era um romano, centurião, endinheirado, ele tinha status e orava a Deus. E olha que lá tinha diversos ídolos, e ele orava a Deus. Verso 3. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Obrigado. Eis, gritando nele os olhos, e atemorizado perguntou-lhe: Quem és, Senhor? E o anjo respondeu-lhe: Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler juntos? As tuas e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Gente, ele não era cristão ainda, mas as orações dele, as atitudes dele, as esmolas, ou seja, as coisas que ele fazia de bem, chegaram, saltaram aos olhos do Senhor. Coisa linda e maravilhosa. E ele foi um dos primeiros gentios a se converter ao Senhor. E agora, pois, volta, por favor. As suas orações e as suas esmolas têm subido para memórias diante de Deus. Vai. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Verso 6. E ele se acha hospedado por servo de Simão, o judeu, cuja casa fica à beira-mar. É tão interessante que ele ora a Deus, Deus dá uma visão, o anjo vai lá e manda chamar Pedro. E Pedro, quando ele chega na casa desse homem, que era centurião, pois ele vai ser centurião, gente. Nesse nível, um trabalhou, chegou o quê? A sumo sacerdote. Cheio de pompa, cheio de poder, cheio de autoridade. O outro trabalhou dentro de soldado, chegou a chefe de 100, centurião. E para ser chefe de 100 romanos, tinha que ter uma mão forte. Tinha que ser fiel ao imperador. Tinha que ser dominador. Respeitado em todos os lugares. Vencedor de guerras, guerreiro. Então vocês, quando observem, são duas pessoas que tinham uma história. Duas pessoas que não foram quaisquer pessoas. Duas pessoas que tinham conhecimento e postura e status. Uma conhecia a lei, outro ouviu falar da graça. Um vivia a lei, outro queria que a graça enchesse a sua vida. Um procurava Jesus, procurava a lei, e Jesus na camufla, para ninguém ver. Outro manda chamar quem poderia anunciar Jesus, não somente para ele, mas para a sua casa. Aí quando chega em Atos 10, 24, ele faz assim. Atos 10, 24. No outro dia, entrou Cesareia e Cornélio, olha que coisa linda! Cornélio esperava, reunido com a sua casa e seus parentes. Ele não foi de encontro a Pedro, que ia falar de Jesus sozinho, como Nicodemos de madrugada. Não! Ele faz uma festa na sua casa, chama a sua parentela, chama seus amigos e fala assim: ei, me fala de Jesus agora. Me fala das boas novas. Eu preciso, a minha casa precisa de salvação. Os meus parentes precisam de salvação. A luz de Cristo precisa extirpar todas as trevas. Ele não se preocupou com a sua postura, ele não se preocupou com o status,
ele não se preocupou com o dinheiro, ele não se preocupou com o que as pessoas iriam falar, o que o imperador iria falar, o que o governador iria falar dele, não. Ele se preocupou com a salvação de Cristo. Só que nós, muitas vezes, queridos, estamos preocupados no que a pessoa vai falar se eu chegar a Jesus. No que as pessoas, o que o meu vizinho vai falar se eu for cristão e a paz do Senhor para ele. O que meus amigos vão falar do trabalho se me pegarem lendo a Bíblia? O que meus irmãos vão falar se eu largar tudo a bebedice, as farras e buscar o Senhor? O que vão me falar de mim se eu estar naquela igreja ali? Não, quero vir para a igreja do Chile, não vi ninguém. Entrei. O que vão falar? O que chama de Pedro não queira? Nicodemos fez para seguir Jesus? Nada. O que Cornélio fez para seguir Jesus? Teve atitude. Tomou uma postura. Não quis ficar na mão de Marcos. Não existe seguir Jesus sem pegar sua cruz. O papel do centurião, chefe de 100, é ter mão forte, mas mesmo tendo mãos fortes, ele era generoso, ele era amável, e ele tratava as pessoas com humanidade. E que me salta os olhos com relação a Cornélio Deus ouviu as orações, cara. Quando eu li isso, Deus ouviu as orações de Cornélio. Ele pensou isso da vida. Será que Deus tem ouvido as nossas orações? Será que nós temos movido a mão de Deus em prol das nossas vidas, da nossa casa? Porque quando Cornélio, ele fala assim, ó, ele chamou a família, chamou os parentes, os amigos, os parentes, e fez aquela reunião para que todos pudessem ouvir Jesus. Quando que nós já fizemos isso? Quando nós aceitamos Jesus Cristo. Quando que você fez isso? Chamou a tua família toda, teus filhos, a tua parentela, e falou assim, olha, eu quero mostrar para vocês aquilo maravilhoso que aconteceu comigo. Eu quero que aconteça na sua vida, na sua vida. E é tão interessante que o que acontece? Eles são tão impactados com o amor de Cristo que eles foram batizados com o Espírito Santo. E foram batizados. Foi serviço completo. Quando Jesus Cristo ele entra na nossa lar, na nossa casa, os milagres acontecem. O que nós não podemos viver é que eu ouvi falar. Jesus realmente ele cura. Jesus liberta primeiro. Jesus faz. Você faz, sabe nem aqui? O alto da compadecida. É assim mesmo? Ele vai mesmo? Faz. Mas você já entrou na sua casa? Não. Já entrou na sua vida? Não. Já entrou? Não. Quando nós entregamos verdadeiramente as nossas vidas nas mãos de Jesus, o milagre acontece. Agora, queridos, eu quero falar do terceiro personagem. O primeiro personagem que era quem? Nicodemos. Conhecia a palavra? Não me via. O segundo personagem, Cornélio, centurião. Não conhecia a palavra, mas conheceu a salvação e a graça. Dois extremos. Agora eu quero falar do terceiro. O terceiro personagem bíblico. E vocês vão dizer quem é esse terceiro personagem bíblico.
João 17, 20. Evangelho de João 17, 20. É o terceiro personagem. Amém? E eu vou ficar do lado de cá, Nicodemos, do lado de cá, o centurião. Por favor, por gentileza. Lê aqui para mim, tá? Bem alto. O terceiro personagem, olha. O terceiro personagem. Nicodemos, o centurião. Vamos ver quem é o terceiro personagem. Está no meio. Pode ler. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam assim como tu, Não, Pai. eu só quero o verso 20. Paulatinamente, você vai entender. Aqui é Nicodemos. Conhecia, mas não quis Jesus. Aqui, Cornélio. Cornélio era o quê? Ele não conhecia, mas aceitou a graça. Ele teve a salvação. O terceiro personagem de hoje, quem é? Lê aí, por favor, de novo, calmamente. E rogo não somente por estes, Para. Vou te explicar então, né? Por estes, aqueles que estavam vivendo com Jesus naquela época. Eu não rogo somente por estes, vocês estão vivendo comigo. Vai. mas também por aqueles Por aqueles que é? Sou eu. É você. Somos nós. Vai. que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, terceiro personagem bíblico sou eu. Sou aqui o rei. Você. Você é o terceiro personagem bíblico. E está aqui na Bíblia, você. Ele rogou por você. Que creu na palavra dele. Que creu na salvação. A pergunta que se faz hoje: você vai seguir Jesus como? Como você vai seguir Jesus? Como Nicodemos? Distante? Sem a graça? Frio? Ao lado? Mesmo conhecendo a Bíblia? Ou você vai servir a Jesus pela graça dos salvos, mediante a fé que não está em vós, mas está em Cristo Jesus? Como que você vai ver Jesus? Eu e você somos personagens bíblicos. E a Bíblia nos chama para uma mudança, nos chama para uma transformação, nos chama para uma transformação em Cristo Jesus. Nos chama para uma imersão no Espírito Santo de Deus. Onde as coisas velhas, deixa para lá. Cara, olha o alvo, olha para Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber você, eu não quero saber você. A palavra está aqui. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Cornélio fez foi isso. Olha, eu sou centurião, sou isso. Quero saber, gente, o que vão falar de mim? Eu quero Jesus. Eu não sei o que eu vou perder. Não quero saber. Eu sei o que eu vou ganhar. Aleluia. Eu sei que o meu nome estará escrito no livro da vida. Eu sei que os meus filhos, os meus netos, se eles olharem para o seu avô, eles irão para Cristo. Se eles olharem para o seu avô, eles conhecerão a salvação. Eu sei que se serem meus imitadores como eu sou de Cristo, é isso que eu tenho que colocar em pauta na minha vida. Então hoje, antes nós temos 3 destinos. 2 já foram apresentados. De Nicodemos, o de Cornélio. Hoje é sua hora. É sua história. É a sua vida. É a vida da tua família, dos teus filhos, da tua casa,
da tua parentela. É a tua história que está escrita aqui, que vão escrever na Bíblia. O que ele fez com Jesus? O que você fez com Jesus? Viveu com um tempo de mágoas, tristezas, viveu com as coisas do passado, com as dores do passado, ou, Senhor, livra-me das coisas que me machucam, das coisas que me prendem, mas hoje, como a tua palavra de Deus diz, João 8, 32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se a palavra não nos libertar, de nada deve adiantar. Vamos curvar nossas cabeças. Eu quero orar por você nesta noite. Foi numa noite assim que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Foi numa noite assim que houve mudança na minha história. As tristezas, as dores, as angústias, eu joguei fora. E falei assim, não aceito mais. Eu só quero uma coisa, Jesus. Pai, em nome, no teu nome, Senhor. No teu nome, Senhor, eu te pedi. Toma os corações dos meus irmãos. Hoje foi apresentado a história da vida de cada um. E cada um se viu nessas histórias, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Santo Espírito, Pai, toque no espírito dos meus irmãos. Onde houver alguma morte, que coloque vida, Senhor. Onde houver alguma tristeza, Senhor, que tu venha colocar alegria, Pai. Mas que as coisas velhas fiquem para trás, meu Deus. E que a graça que habita em Jesus, ela possa habitar dentro dos nossos corações. É o que eu te peço. Em nome de Jesus.